A primeira coisa que eu quero que tu me diga é o que tu acha da possível contratação do jogador Leandro Carvalho. Comenta agora aqui, o que tu acha da possível contratação? Ele ali que foi especulado no rival, né, no início do ano, porque o rival falou, o Leandro Carvalho tá vindo e tudo mais, e agora que ele tá sendo especulado no Remo, não, é um jogador que não presta, que falta qualidade, enfim, é essa hipocrisia aí que tá tomando conta das redes, né, no outro lado ali da Almirante, tá bom? Essa é uma das questões que nós vamos comentar aqui. E também comentar sobre um episódio lamentável aí que aconteceu na Série C, tá bom? Mas antes de tudo, caso tu não me conheça, Nicolas Correia, é um prazer tê-lo aqui comigo. Deixa o seu like e se inscreva, eu acredito que tu já fez essas coisas e são muito importantes. Pessoal, antes de tudo, eu quero colocar um cenário aqui atrás, porque esse tá muito feio, sejamos sinceros, esse tá muito feio. Eu quero colocar um cenário melhor, mas pra isso eu queria contar com a tua ajuda, tá? Eu posso contar com a tua ajuda? Então, aí no comentário fixado, né, no primeiro comentário aí, dá uma olhada lá, tem o Pix do canal, então você pode ajudar aí com uma quantia, né, que fica a seu critério, mas que já vai ajudar muito aqui na organização desse cenário, tá bom? Fica com o vídeo. A primeira coisa que eu queria comentar contigo é o seguinte, o Clube do Remo vai enfrentar ali o Volta Redonda segunda-feira, lá no Rio de Janeiro, inclusive já está lá no Rio de Janeiro, publicou umas fotos ali nas suas redes sociais, mas o Clube do Remo pode ter aí a lei do ex, e eu já quero que tu comente aqui, tu acredita em lei do ex? Não, Nicolas, não acredito. Nicolas, eu acredito e tudo mais. Só que essa lei do ex, ela pode ser especial porque ela pode ser marcada por um jogador que tem feito gols no Clube do Remo, por mais que não seja a função dele fazer gols. Na verdade, está bem longe da função dele fazer gols, que é o Daniel Felipe. Tá? O Daniel Felipe já jogou no Volta Redonda, tem feito gols aí pelo Clube do Remo, na maioria das vezes gols ali em bolas aéreas, né? Fez ali contra o Cruzeiro, fez mais recentemente contra o Campinense, já tinha feito antes também, enfim, é o pitbull do Baenão, mas que também faz gol quando pode, né, tem se mostrado aí um zagueiro que faz gol, inclusive eu tinha postado isso na página, caso você não siga, o Remista Culto no Instagram e no Facebook. Mas eu vou ler aqui pra vocês a notícia, né, de por onde, né, o pitbull do Baenão, o Daniel Felipe passou, né, a passagem dele pelo Volta Redonda ali. Apelidado de Pitbull do Baenão, o zagueiro Daniel Felipe já vestiu a camisa do Voltaço, né, que é o apelido do Volta Redonda, na carreira entre os anos de 2016 e 2020. O jogador marcou 5 gols vestindo a camisa da equipe carioca e atualmente é titular da zaga azulina. Então tu vê aí que o Daniel Felipe já fazia gols ali, né, fez 5 gols, eu acredito que foi nas duas passagens. Né, em uma fez um determinado número de gols, na outra fez outro número de gols, e aí soma-se e dá o resultado 5, né? Mas aqui no Clube do Remo ele tá quase para bater esse resultado, né? Porque se eu não me engano, o Daniel Felipe já tem 3 ou 4 gols, né? Aqui nessa primeira temporada dele pelo Clube do Remo, nesse início de ano pra cá, tá? Então são bons números aí para um zagueiro que tem se mostrado goleador, tá bom? Mesmo que essa não seja a função dele. Lembrando que eu já havia comentado sobre o Daniel Felipe aqui no canal, falado que eu tinha dito, né, que as referências dele, elas eram muito boas para mim, porque eu vi uma pá aí de torcedores do Botafogo da Paraíba, né, que foi o último time a qual ele esteve antes do Remo, elogiando o jogador, sabe? Falando que ele era um xerife ali no Botafogo da Paraíba, era um zagueiro bastante regular, né? E lamentando a saída dele aí, a perda dele para o Clube do Remo. Então nós temos dois jogadores aí que, né, o que precede o Clube do Remo, o destino deles, né, foi o Botafogo da Paraíba, que é o Daniel Felipe e o Anderson Paraíba, né? Mas o Anderson Paraíba eu tenho boas referências também e o Daniel Felipe também. Incrível que esses jogadores que vêm do Botafogo da Paraíba eu pelo menos tenho boas referências, tá bom? E outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, saiu a notícia aí de que o Clube do Remo poderia trazer o jogador Leandro Carvalho, tá bom? Leandro Carvalho. Eu já quero que tu comente aí. Boa contratação, má contratação, péssima contratação, contratação mediana? Porque muita gente ficou criticando aí por conta, né, que ele poderia fazer uma farra aí por Belém, né? Que tinha o histórico. Lembrando que o jogador está no Náutico, está emprestado pelo Ceará, tá bom? E aí fica a questão, né? O Clube do Remo vai pagar metade do salário do jogador? Vai pagar metade, que seria cerca de 60 mil reais ali. Vai pagar metade do salário do jogador. E vale a pena? Vale a pena. Lembrando que ele não tá tendo um bom rendimento no Náutico, tá? Na Série B.
na minha opinião, é uma aposta arriscada. Na minha opinião, é uma aposta arriscada. Mas o que foi engraçado ver esses dias agora foi os torcedores do rival, que eu me lembro muito bem no início do ano, falando que era uma boa contratação do Paysandu ali, fazendo festa que o jogador iria voltar, ele que foi formado ali pelo rival. E agora, uma pura hipocrisia descarada, falando não. Péssima contratação do Remo. Até um certo dor de cotovelo, né? Acho que é assim que se chama. Enfim, mas eu quero que tu comente aí, na minha opinião, é uma aposta muito arriscada. Na minha opinião, será que esse pessoal não aprendeu nada com o G2? Mas, eu quero esperar pra ver. Caso ele seja contratado, e eu acredito que isso seja bem possível, né? Por ter apagado as fotos que ele tinha ali com a camisa do rival, curtindo ali, ele tava curtindo o comentário de torcedores do Remo aí, tá bom? Seguindo o próprio Remo. Tá bom? Então eu acredito que sim vai se concretizar. Pode ser que não, mas eu acredito que sim. Mas eu posso estar errado, mas eu quero a tua opinião, tá bom? E eu vou esperar pra ver. O que eu deixo aqui de ressalva é que se eu tivesse ali à frente disso, eu não optaria por esse nome. Mas se vier, cara, eu espero que dê o máximo, eu espero que jogue bem. E eu não vou criticar. Se o cara chegar, for contratado, eu não vou criticar. Eu só acho que se ele ainda não tá contratado, a gente tem que fazer as devidas ressalvas. Né? Porque tem gente, já tá secando, né? O cara não foi contratado, a gente tem que fazer as devidas ressalvas. A partir do momento que ele for contratado, cara, faz o teu máximo aqui, cara. Faz o teu máximo. Não tem mais volta, o cara foi contratado. Entendeu? Mas é isso. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, essa é um pouco polêmica até, é que teve um jogo ali entre Vitória e Atlético Cearense, e aí eu quero comentar contigo, tu acha que o Vitória vai ir pelo menos pro quadrangular ali, a segunda fase da Série C? Né, aquele jogo ali para quem sobe para a Série B, né, 4 times, na verdade 2 tabelas, né, 4 times em cada tabela, ou seja, um quadrangular. E eu quero que tu comente, tu acha que o Vitória vai, né? Porque o Vitória tem tido aí maus resultados, péssimos resultados. Perder pro Volta Redonda dentro de casa, que é um time chato inclusive, né, que a gente vai pegar, com 30 mil, mais ou menos cerca de 30 mil torcedores do Vitória ali. Algo inacreditável, algo inacreditável. Quem tem se destacado por lá é o Rafinha, né, que jogou no clube do Remo ano passado e marcou um gol só naquele jogo contra o Galvez, né, e tem se destacado ali, já tem 5 gols, se eu não me engano, em 6 partidas. Poderia ter 6 gols em 6 partidas, eu acho que é 5 gols ou 4, né, poderia ter 6 gols em 6 partidas, né, mas pode ser 4 também, eu tô me confundindo aqui, mas errou um pênalti ali no jogo contra o Voltaço, né. E o que acontece? O Vitória empatou com o Atlético Cearense, né, que é um time que tá ali na zona de rebaixamento, por 1-1. 1-1. E nisso, né, fora de casa, tá? Na casa do Atlético Cearense. Nisso teve uma confusão absurda aí. Se vocês pesquisarem, tem até vídeos aí na internet dessa confusão. Tapas, socos, chutes, coisas absurdas. Eu não vou colocar aqui, senão o YouTube vai tirar o meu alcance, que já não é alto, né? Pra quem não sabe. Mas... né, cenas lamentáveis aí na série C, principalmente vindo de um clube aí que a gente considera que são os maiores, né, nessa Série C, querendo ou não, são os maiores, que é o clube do Remo, o Vitória, o rival ali, sei lá, o Confiança também. Então, querendo ou não, a gente não pode negar essa realidade, e como que era para ser um dos protagonistas dessa Série C, o Vitória tá bem mal, bem mal. Tá, o clube do Remo, inclusive, já jogou com o Vitória e já ganhou aqui em casa, tá bom? Mas eu vou ler aqui a notícia ipsis literi para vocês, tá bom? O jogo foi marcado por uma confusão generalizada no final. Os jogadores Eduardo, do Vitória, e Ian Costa, do Atlético Cearense, trocaram agressões. O fato ocorreu após ambos serem expulsos de campo, quando já haviam protagonizado empurrões. Na saída para o vestiário, Eduardo acertou um soco no rosto de Ian Costa, que tentou devolver e caiu no chão, acertando chutes no adversário. Depois, outras pessoas se envolveram na briga, né? E aí, a briga generalizada provavelmente vai pegar um gancho, esse jogador aí que deu um soco no jogador do Atlético Cearense, e não vai mais jogar o resto da temporada. Triste notícia para o torcedor do Vitória, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: o Anderson Paraíba se pronunciou a respeito desses jogadores que podem fazer a mesma função que ele, tá bom? Eu sempre deixo claro aqui, as referências que eu tenho boas do Anderson Paraíba, que eu acho que são pontos bons dele ali, são cruzamento, tá bom? E
passe em contra-ataque. Ele tem passes, assim, bons passes em profundidade quando é em contra-ataque, tá bom? Essas referências que eu tenho. Mas ele comenta ali, né, sobre o Albano, o Jean Patrick, que são jogadores que vieram também para fazer essa função, e até o Eric Flores já tentou fazer, né? Essa função dele, tá bom? Lembrando que o Albano eu acho que é o que pode fazer a função tanto quanto ele, mas o Jean Patrick é mais pela volância, não por esse meio armador que é ele e o Albano, tá? Mas ele fala o seguinte, abre aspas para o jogador. São todos grandes jogadores. O Albano, o Jean Patrick, são atletas de qualidade. Eles têm a deles e eu tenho a minha. Tive um grande momento no Botafogo e comecei muito bem a temporada deste ano, tanto na Copa do Nordeste quanto no Paraibano. Fiz grandes jogos e espero repetir isso aqui no Remo. E eu espero muito que ele repita isso no Remo. Eu espero muito que ele tenha a mesma atuação que ele teve ali na Copa do Nordeste, a qual ele foi destaque em diversos jogos. Já no Campeonato Paraibano, ali, já no final, ele foi deixado de fora, tá bom? Ali o Botafogo da Paraíba, ele chegou à final para enfrentar acho que seu maior rival. Eu não sei me dizer, mas se você for torcedor pode deixar nos comentários. Que é o Campinense, tá bom? Perdeu, né, os 2 jogos, né, o jogo de ida e o jogo de volta pro Campinense, que se sagrou campeão do Campeonato Paraibano e agora tá na zona de rebaixamento, pra vocês verem, né, como funcionam as coisas. E o Botafogo da Paraíba não, ele tá performando entre os primeiros até o momento, né, até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, porque logo depois ele joga contra o rival, daqui a algumas horas, então pode aí, enfim, perder alguma posição e tudo mais, né, conforme os jogos forem correndo aí nessa Série C. Mas o Anderson Paraíba teve, sim, destaque na Copa do Nordeste, tá? Teve bons lances, tá? Não à toa o clube do Remo viu e ofereceu 4 vezes o salário do jogador, tá bom? O Botafogo da Paraíba até tentou ali negociar com o jogador para ele não vir para o Remo, oferecendo o dobro do salário, mas você prefere o dobro do salário ou, sei lá, 2 vezes o salário que você ganha ou 4 vezes o salário? Essa resposta parece bem óbvia pra mim, tá bom? Mas tem o fato do amor à camisa e tudo mais, mas ele decidiu vir, né, para o clube do Remo. Espero que nos ajude bastante, porque qualidade, eu deixo aqui isso, qualidade o jogador tem qualidade. Caso você não seja inscrito, deixe seu like e inscreva-se, porque é muito importante. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.